Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está começando o programa da hora dessa quinta-feira. Hoje, claro, como de praxe, vamos falar dos principais assuntos do mundo da política. Vamos falar também da taxa do lixo, que tem causado muita polêmica, das importações e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. É isso, meus amigos. Muito boa tarde. Sejam novamente muito bem-vindos ao Da Hora dessa quinta-feira. Já estou aqui com ele, Fábio Tágira. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo ao Da Hora. Tudo bem. Mais uma vez uma oportunidade muito importante, bem interessante, para que a gente possa discutir esses problemas, né, que vem afligindo a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará. E com ele também, Walter Bardavil. Tudo bem, Walter? Muito boa tarde. Mais uma vez, né? Nós estamos aqui para o time cobrindo as vacâncias, né, o Gabriel? Mas é isso mesmo. A Rochelle hoje não pôde vir e nós hoje estamos aqui fazendo o Da Hora novamente com vocês para que você continue sendo bem informado e tirando as suas conclusões, deduções de tudo aquilo que a gente vai debater hoje aqui, principalmente sobre o que vem acontecendo não só em Fortaleza, mas eu creio que no Brasil também, né, Gabriel? Com certeza. A gente estava comentando em off aqui, pessoal, para você aí de casa entender sobre o que vem acontecendo nas escolas e também nas universidades de todo o país. Não é só aqui em Fortaleza, não é só no nosso estado, é no Brasil todo. Uma série de atentados e também de ameaças à vida dos nossos jovens e das nossas crianças. E realmente está ficando uma situação insustentável. Os pais não têm mais paz. Ontem em Farias Brito teve uma cidade aqui do interior do nosso estado, um atentado, crianças ficaram feridas, graças a Deus todas estão bem e estão estáveis. E realmente o que é que vocês pensam dessa situação, como é que a gente pode melhorar? Só antes de vocês falarem, ontem o prefeito de Mombaça estava aqui e ele, como um gestor da sua cidade, eu perguntei o que é que ele pensava em fazer para a cidade. Ele falou uma série de medidas, mas agora eu quero ouvir de vocês o que é que vocês pensam sobre isso. Bom, é um clima tenso, Gabriel, Walter Bardavil e amigos que nos acompanham. É um clima muito tenso e a gente pode perceber isso facilmente no diálogo com a sociedade. Os filhos, eu tenho filhos adolescentes que estão com medo de estar na escola exatamente porque circula aí nesse ambiente virtual uma série de insinuações, uma série de possibilidades de atentados. Ontem aconteceu em Farias Brito e o que a gente consegue perceber é uma sociedade que vive alarmada, que vive aí sob essa questão do medo e do receio, as crianças com receio de estar nas escolas, os pais com receio de deixar suas crianças nas escolas e os colaboradores das escolas, os professores. Então, o que é que a gente pode observar em termos de resposta do poder público, né? A Secretaria de Segurança Pública, sob ordem aí do governador Eumano de Freitas, vem aí promovendo uma série de ações de segurança e de presença policial nas unidades escolares. Pelo menos aqui em Fortaleza a gente consegue perceber viaturas próximas às escolas e aí criando um mecanismo de monitoramento importante nesse momento de crise. Claro que isso não vai poder ser para sempre, né? É preciso que se estabeleça também outros critérios de fiscalização e de monitoramento desses perfis das redes sociais, que é aí um ambiente vasto e livre. É preciso que haja aí toda uma imersão nessas possibilidades, nesses possíveis atentados, destruindo essa imagem negativa, esses fake news. Walter Bardavil. Fábio, o que me deixa aqui preocupado e me chama a atenção também
é que esses ataques estão sendo em escolas públicas. Aí eu pergunto, eu me questiono, geralmente, se você observava esse tipo de atentados, né, no caso aí, sequestros, eram escolas particulares, onde tinha um público de um nível mais elevado, socialmente falando. E hoje eu estou percebendo que esses ataques são em escolas públicas. E isso está me chamando a atenção, Fábio. Por que escolas públicas? Porque crianças, que já a educação já é precária e, de repente, é como se as crianças não devem ir à escola, seria um tipo de manifestação maníaca, tá? Pegando essas pessoas e fazendo com que esses maníacos, que isso aí para mim é um doente mental, tá? É um cara que é um insano, um cara que, para mim, teria que ser excluído da sociedade. Teria que ter uma lei, Fábio, uma lei que, para esse tipo de caso aí, já era. Tá entendendo? Não tem direito a nada. Walter, ou prisão perpétua ou... Infelizmente também tem alguns casos em que falta o acompanhamento psicológico para as nossas crianças, porque em alguns casos são crianças que infelizmente sofreram muito bullying, tiveram aí uma infância muito difícil, e não que justifique, mas que aí retornam como uma espécie de vingança e praticam esse tipo de atitude. Foi bem colocado, Gabriel, mas nós temos que entender, é um todo. Com certeza. Veja bem, é um todo, tá? Porque é o seguinte, quando você tem uma lei rígida, uma lei que ela pune exemplarmente a esses tipos de executores, tá? De criminosos, de assassinos, o que é que acontece? Ele vai pensar duas vezes, porque não existe doido. Doido para mim é aquele que rasga R$100, rasga a cela de dinheiro. Aí para mim ele é doido. Só para vocês terem a ideia, essa aqui é uma mensagem que a minha filha recebeu ontem em um grupo de WhatsApp da escola. Passa um recado aqui. A partir do dia 20 de abril, vamos invadir todas as escolas do Jardim União, Parangaba, Passaré e as comunidades mais próximas desses bairros, avisando aos responsáveis, quem quiser seus filhos vivos, que deixem todos em casa. Nós vamos matar geral. Então, é esse tipo de terror... Impunidade. Né, que vem o nome disso se chama impunidade. Esse tipo de ação, esse tipo de terror que vem circulando aí nos grupos de comunicação das escolas. O Walter falou agora sobre punição. É extremamente importante quando se identifica aí os autores desse tipo de crime, porque isso aqui é crime, e se pune com a lei. Mas também, puxando a fala do Gabriel, é importante que o poder público atente para essa questão psicológica das crianças, dos adolescentes, dos jovens. É preciso que haja uma estrutura de saúde mental apropriada para atender casos como esse. Por exemplo, os CAPs na cidade de Fortaleza estão aí precisando de toda uma reforma. Inclusive, hoje o prefeito Zé Sarto vai lançar um pacote de medidas para a saúde, para melhorar as estruturas de saúde. Já deve ter lançado, tanto na questão física como na questão funcional e logística de saúde. Então, faz todo o sentido e é necessário que haja esse contraponto, essa contrapartida do poder público, no sentido de gerar esse apoio às crianças, aos adolescentes e aos jovens, para aí minimizar os efeitos, que aí são diversos, né? Pandemia que se foi vivida, esse choque de não ir para a escola, depois voltar para a escola, tudo isso interfere de uma forma muito nociva e de uma forma muito negativa na cabeça de jovens e adolescentes e que cria esse tipo de situação. E agora a gente vai para a nossa primeira pausa. Já já o Da Hora dessa quinta-feira está de volta. Fica aí que o intervalo é rapidinho.
isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos novamente. O Da Hora dessa quinta-feira está de volta. Como você viu aí na nossa vinheta, você deve ter visto aí a Beira-Mar de Fortaleza, nosso cartão postal. E serve também para a gente lembrar que hoje, dia 13 de abril, comemora-se o aniversário da capital do nosso estado. Fortaleza está completando 297 anos, pessoal. É um motivo de muito orgulho, né? Pois é, sobrevivendo aos tempos, né? É isso. E o que me chamou a atenção aqui do aniversário hoje, que vai ter alguns shows. Isso, né? tem... Inclusive ali no aterro da Praia de Iracema, com o Djavan. Isso. Né? Então a ícone da população de música Fortaleza popular vai ter brasileira. esse show do Djavan, né? Muito aberto. Eu estou até vendo também se eu vou, acho que eu vou participar, mas no camarote especial. aí é outro No nível. camarote especial, mas assim, é no apartamento. Para muita gente se pergunta em casa, aniversário de Fortaleza, é feriado ou é ponto facultativo? E é importante frisar, é ponto facultativo. Apenas Não os é servidores, feriado, é ponto exatamente, facultativo. apenas os servidores municipais estão aí Os isentos federais, das estaduais, eles não estão Exatamente, liberados. eles Né? estão liberados das suas atividades. Claro, serviços especiais funcionam e o transporte público, durante todo o dia 13 de abril, vai contar aí com a tarifa social, que será de R$ 3,90 e a meia será de R$ 1,50. E claro, a Prefeitura de Fortaleza disponibilizou também ônibus extras para quem A vai locomoção ali, do pessoal para ir para os eventos, né? aterro, Exatamente, para o aterro. para quem vai para o aterro Lógico, da Praia de tem Iracema. toda uma estrutura que é preparada para receber não só os transeuntes, né? Os utilitários de ônibus, mas também todo o movimento de veículos que estarão ali A MC, claro, deve deve fazer tá aquela fazendo operação de trânsito operação que sempre faz quando tem algum Isso, evento. os eventos. O show começa a partir das 19 horas e além do Djavan, tem o Maquin também, que é natural de Fortaleza, participou aí de um reality show muito conhecido. E você aí pode usufruir desse show. É importante, né? Também a cultura, o lazer. Cultura, lazer. É uma data Essa. importante, 297 anos da cidade de Fortaleza, mas uma data também que faz com que o cidadão que vive aqui tenha que refletir. É importante que a gente reflita sobre a estrutura de Fortaleza, sobre a cidade como um todo, os aspectos históricos, as deficiências da cidade, o que é que precisa mudar. É importante que o cidadão também reflita, crie seus questionamentos e procure os poderes públicos no sentido de melhorar a cidade, né? No sentido de propor iniciativas que venham do próprio povo, da própria sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a estrutura da cidade, os serviços públicos aí tão importantes para que se tenha uma sociedade mais justa, mas Fortaleza está de parabéns. Por quê, Fábio? Claro, nosso cartão postal, o principal ponto turístico, a Beira-Mar, o aterro, mas Fortaleza não é só a Beira-Mar. Não é só. Ali é muito lindo, tudo muito bonito, a reforma ali, a revitalização ficou realmente muito bonita. Quem anda ali é muito bacana. Mas a cidade de Fortaleza não é só aquilo. Então a gente tem que ter uma atenção também voltada para a periferia, para o centro da cidade também, que é um ponto muito importante de comércio. Eu tive essa semana num evento que o vice-prefeito Elcio Batista fez ali na Almirante Barroso e em uma das suas falas ele falou exatamente da restauração, né? Daquele complexo ali do aterro, né? A movimentação turística, os eventos acontecendo ali, que a vice-prefeitura está naquela área, se instalou lá. Então há já uns sinais de mudanças, né, ali na Praia de Iracema para que ela possa realmente voltar a ser o que era. Uma Praia de Iracema onde o turista ia, curtia, tinha restaurantes de primeiríssima qualidade, você tinha toda uma estrutura para receber o turismo, né? E ao longo dos anos aí foi se deteriorando e foi entrando no descaso e droga rolando abertamente. Assaltos. Infelizmente, durante alguns anos foram e o cenas pessoal se comuns, afastou, né? E agora a prefeitura está tentando resgatar toda essa estrutura, dando oportunidade, inclusive, para os artistas se
se apresentarem, os da casa, os novos. E além dessa questão daquele corredor cultural, que é a Praia de Iracema, é preciso que a prefeitura também, as gestões como um todo, o conjunto de gestões como um todo, atentem para a periferia. A periferia de Fortaleza tem aí pontos turísticos, tem aí pontos comerciais e que podem ali gerar renda, que podem gerar ações culturais também, que são de extrema importância. O Conjunto Ceará, a Messejana, o Grande Bom Jardim, são bairros e são estruturas da Parangaba. cidade. A Grande Parangaba são estruturas que precisam também de um olhar mais desenvolvido, de um olhar que possa gerar mais crescimento, gerar mais visibilidade à cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza não é só a beira-mar, não é só ali o corredor cultural da Praia de Iracema, mas tem toda uma estrutura que precisa de um olhar mais desenvolvido. Pois é, 2 tópicos. O Walter falou da cultura, a feirinha, depois que ficou revitalizado, ficou muito bacana, os comerciantes ganharam ali os boxes, e nem todo bairro que fica mais afastado ali da beira-mar, como a Parangaba, por exemplo, tem um shopping que atrai ali o comércio, que cria um polo comercial. Então é importante que outros bairros também tenham esse olhar do poder público. Esse olhar, por exemplo, ali na Cidade 2000. A Cidade 2000 tem um polo tradicional, gastronômico muito bom, fantástico, muito bom, com qualidade. É um local tranquilo, familiar, que você pode ir, tem as crianças e tal, e é super movimentado. E Lago Jacareí também é outro local muito importante. Muito Obrigado agradável. aí pela dica, diretor Will. Então, é aquela tal coisa. Muita coisa em Fortaleza. Fortaleza tornou-se uma grande metrópole, tá entendendo? E lógico que você não pode concentrar tudo só na beira-mar. Até porque, se você jogar toda a população para a beira-mar, é inviável, é um caos. Eu mesmo, há 2 semanas atrás, fui lá no sábado à noite ali na pracinha da Cidade 2000, por volta de 9h30, ainda estava muito movimentado, comida muito boa, eu confesso que agradável. Às vezes eu saio daqui da TV, vou fazer meu lanchezinho lá, tem um churrasquinho. Tem tal, tudo lá, baião. o que você tem quiser tudo. tem. Cachorro quente, tá? Então... O que é importante, gente? Conhecer as potencialidades, né? Turísticas, conhecer gastronomia. A gastronomia em Fortaleza é muito rica, é muito atrativa. E em cada bairro tem ali os seus polos. Cada bairro, uns menores, outros maiores, mas em cada bairro tem as suas estruturas que precisam ter aí planejamento específico, é preciso esse olhar, é preciso que se crie essas situações para que Fortaleza abra-se o leque de desenvolvimento, essa cidade tão linda, essa cidade oportunidade para aqueles que perderam o emprego, né? De gerar emprego e renda e dessa circulação econômica que é tão importante. E o que me chamou a atenção ali, voltando ali, é que aquele complexo, né, ali da Cidade 2000, ao redor da praça, tem restaurantes, tem vários tipos de restaurantes. É um complexo, também. Barracas. E ali todos convivem na paz e na harmonia e dá opção a você que se achega para fazer um lanche rápido ou mesmo demorar um pouco. Walter, é que ali tem aquele box da polícia. Isso, então, ao lado da delegacia. Se sente seguro. Além disso, tem a questão da segurança. Exatamente. Por exemplo, tem a questão também das areninhas. Próximo da minha casa tem uma areninha. Tem gente que aproveita quando tem um evento, alguma coisa, leva ali o seu churrasquinho, vai vender o seu espetinho, mas eu creio que se essas pessoas tivessem um incentivo, uma estrutura a mais, não precisa também colocar um restaurante para aquela não. Mas se tiver uma estrutura a mais, um incentivo, eu creio que só vai gerar renda ali para a população daquele bairro. Até porque se transforma em acessíveis a todos os preços, né? Porque se você colocar um negócio muito chique, a pessoa não vai ter condição, porque ela vai ter que pagar pelo luxo. E ali você come bem, com qualidade e a um preço justo, como digamos assim. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o aniversário de Fortaleza? Só ficar a dica aí, né, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gestão pública na cidade de Fortaleza, criar aí um observatório econômico, social, cultural mais amplo, que possa aí observar os bairros e suas peculiaridades. Acho que Fortaleza ganha muito com isso. Então essa pauta absorver críticas e dessas críticas. Essa pauta no dia de hoje, no dia da cidade de Fortaleza, ela é de extrema importância. Olhar a cidade como um todo, identificando as potencialidades e criando aí um olhar crítico
mas um olhar de desenvolvimento. É isso, a cultura tira o jovem da rua, o esporte também tira, um projeto que eu gosto muito, desde a outra gestão. O esporte, olha, quem foi atleta, bacana. No meu caso, o esporte, ele é educativo, ele é disciplinador, ele mantém o jovem fisicamente bem preparado. Espírito competitivo também, que é Espírito importante. competitivo, mas sempre com responsabilidade, Com certeza. tá? Aprendendo a sofrer derrotas, mas também aprendendo a valorizar vitórias. Então, dá um equilíbrio para o jovem. O esporte sempre deve acompanhar com a educação, devem estar sempre juntos. Eu vi uma cena ontem deprimente nas redes sociais, de um aluno peitando um professor até de idade, e eu fiquei chocado, confesso a você que eu fiquei chocado, sabe? A falta de respeito, a falta de, sabe, ele se achando o máximo e os coleguinhas tudo rindo, dando valor a isso aí. Você que é jovem, pense duas vezes antes de querer aparecer para os seus colegas, para dizer que é o bonzão, o bonitão, o gostosão do pedaço, porque isso pode trazer para você consequências desagradáveis no futuro e, quem sabe, num presente bem próximo. Porque nós precisamos hoje colocar disciplina nos jovens, colocar termos, limites aos nossos jovens. Os nossos jovens hoje, eles estão se achando livres e esse achar livre dele não é de liberdade, mas sim está se tornando de libertinagem. E libertinagem não é bom para ninguém, nem para os pais, nem para a família e nem para a sociedade de um modo geral. É isso. Direção, a gente vai para o intervalo agora. Agora a gente vai para a nossa segunda pausa e já o Da Hora está de volta. Estamos de volta com o Da Hora dessa quinta-feira. Agora a gente vai entrar num tema polêmico, gente. Os impostos. A gente sabe que a carga tributária que o brasileiro paga é muito alta. E agora o governo federal está entrando em outro âmbito, o âmbito das importações. Muita gente entra naqueles sites, compra produtos bem mais baratos, enfraquecendo o mercado interno, como a gente vinha conversando aqui no off. Isso. E o governo federal agora está querendo chegar mais firme nessa tributação. Já existe. Acima de $50 é tributado 60% do valor. Abaixo desses $50 era para ter uma tributação, mas o governo não estava fazendo esse cerco. O que é que vocês pensam disso? Já também a gente vai falar das casas de apostas. Bom, você quer falar, Fábio? Pode começar. Tá. O que é que, na realidade, eu observo o seguinte: entra a mercadoria a preços acessíveis, isso é bom para o consumidor, bem acessíveis, né? Que às vezes até assusta a quem compra, adquire essas mercadorias pela internet. Desculpa te interromper, Walter, tem gente que até compra para revender aqui. Exatamente. E aí... Exatamente. Verdade. Exatamente. Nosso diretor está falando da questão... Exatamente, da questão jurídica da coisa, né? Porque pessoa física é uma coisa, jurídica já é outra. Bem lembrado. E aí, bom, o problema é exatamente esse. O que nós temos que observar é que são dois aspectos. Um, eu acho correto se cobrar ou taxar, mas não taxar abusivamente, que se torne inviável a pessoa física adquirir. Com certeza. Tá? A outra é, se você compra em quantidade, aí você está negociando. Aí a tributação passa a ser uma tributação mais rigorosa. Agora, muita gente, por exemplo, você adquire um item, e aí um item que custa, vamos supor, R$20, você vai pagar o dobro. Só de tributação? Só de tributação? Aí eu também já não acho que não é justo. Eu acho que a coisa tem que ser equilibrada, tem que ter as duas pontas de equilíbrio, né? Para que você possa adquirir o produto, se beneficiar dele e poder, né,
atingir a uma população maior. Que é importante, né? E não enfraquecer o mercado interno. E não enfraquecer. E também você pode, porque o mercado interno carece de muitas vezes muitas coisas, tá? Que ele não dá condições para isso, se torna muito caro o próprio mercado interno. Tá? Porque as taxações de impostos colocadas às indústrias, muitas vezes elas são pesadas. E a indústria tem que repassar os seus custos para o consumidor final. Essa questão econômica, em economia tudo é busca pelo equilíbrio. É uma ciência que trabalha em prol do equilíbrio. Então, o que é importante hoje? Que o governo federal atente para essas questões tributárias no sentido de se criar aí um escalonamento sobre tributos, sobre impostos, para que não enfraqueça a economia local, mas também não deixe de ter essa oportunidade para o consumidor adquirir aí esses produtos com preço mais acessível. Então, essa busca por um entendimento econômico dessa pauta é aí um desafio que o governo federal deve estar trabalhando, já que é um comércio que movimenta milhões, né? Um comércio que vem aquecendo de uma forma muito significativa nos últimos bilhões até, né? Eu vou tocar no outro aspecto aqui, Gabriel e Fábio. E é importante esse equilíbrio. O que eu tenho percebido é que o governo federal, hoje, ele está mais preocupado em taxar impostos, ganhar impostos, para suprir as despesas que estão sendo aí jogadas. Olha, a primeira coisa que eu acho que um governo, uma gestão devia fazer é suprimir as suas despesas, é cortar gastos, é diminuir a máquina pública, e ele aumenta a máquina pública, mas em compensação vai buscar dinheiro aonde? Em cima de quem produz. No Brasil hoje você tem uma produção X, proporcional a quê? 15, 20 pessoas dão duro trabalho para sustentar o quê? 40, 50. Eu estou vendo aqui, hipoteticamente, para que você entenda como é que está funcionando a coisa. E aí quem produz tem que repassar os custos desses impostos, os custos dessa tributação e desse desequilíbrio econômico, né? Porque, em se tratando de gestão pública, a ideia principal de um conceito moderno de gestão pública é enxugar a máquina, é diminuir o tamanho do Estado, da gestão, para exatamente sobrar valores para que sejam implantados e ali desenvolvidos em serviços básicos, né? Como uma saúde melhor, com a educação de qualidade e segurança. Esse governo vem trabalhando o inverso, vem aumentando o tamanho da máquina pública. Cada ministério precisa de orçamento, uns mais, outros menos, mas precisa de orçamento e precisa de estrutura para trabalhar. Então é uma conta que muitas vezes... de pessoas. É uma conta que muitas vezes não fecha. Ela não fecha e não bate. E quem paga é o povo. Para resumir essa matemática, aí meu pai dizia assim, quanto é que você está ganhando, meu filho? Eu digo, 10. Você pega, guarda 5, gasta 2 e segura 3. Deu para entender? Eu guardo 5, que é 50%, eu estou fazendo uma poupança. Devo gastar 2, certo? E 3 fica para uma emergência, para não mexer na poupança. O que nós vemos no nosso governo hoje é o seguinte, ele arrecada 10 e gasta 100. Fica inviável, a economia vai se tornando pesada, inviável, e nós vamos chegando a um caos. Por quê? Porque você desincentiva, tá, a indústria a produzir. Por quê? E a investir, né? E a investir. Ela fica sem condição de investir. Você cobra tanta taxa em cima dela que não compensa você trabalhar para pagar o empregado e o que é que sobra para o patrão. Isso, a tributação é tão violenta e tão desigual nesse processo de produção que, à medida que eu preciso manter as contas da empresa em dia, eu deixo de investir e, consequentemente, eu deixo de contratar. Aí é uma cadeia produtiva negativa, né? É uma cadeia que ela vem aí destruindo princípios econômicos, e aí o que é que gera? Desemprego, miséria, fome, enfim, todo o sistema nocivo à sociedade,
e o país deixa de crescer. 100 dias de governo hoje no nosso país e não se vê um norte equilibrado, não se vê o governo tomando posições que equilibrem, né, a receita com despesa. E agora a gente vai entrar ainda falando de taxação, mas agora voltado mais para um lado da regulamentação, porque eu acho que você é de casa ou participa ou conhece de alguém que já participou ou participa de apostas esportivas. É algo que cresceu muito, acho que até exponencialmente nos últimos anos e que agora o governo federal quer regulamentar, porque é algo aqui sem lei aqui no país. Substituindo aquelas vaquinhas, né, que se fazia nas apostas, quem ganha hoje, tá, bota na mesa. Agora tudo tem hoje cotação. Você pode apostar no futebol, por exemplo, em escanteio, pode apostar em quem dá mais passe, quem faz gol. Isso agora? Tudo que você imaginar tem, em todos os esportes. E, querendo ou não, tem muitas casas de aposta aqui no país. Só para vocês terem ideia, que a gente estava conversando aqui fora, dos 40 times de Série A e B, 39 tem patrocínio de alguma casa de aposta. Apenas o Cuiabá... E com detalhe, né, que não são brasileiras. Muitas, né? Não são brasileiras maioria, e o pior, né? Maioria, né? Não tem nem sede aqui no país. Então, se o apostador quer fazer uma reclamação, reclama com quem? Reclama com o chat. É isso que o governo federal quer regulamentar. Em contrapartida, 8 times que são patrocinados, obviamente, por casas de aposta, fizeram um manifesto aí para participar desse movimento de regulamentação. O governo federal quer adquirir 30 milhões de reais por 5 anos de concessão e obrigar que essas casas que apoiam os times, que patrocinam os times, tenham sede aqui no Brasil, fora outros quesitos, pagar impostos também. Muito importante. Eu considero importante porque, como você disse, Gabriel, é um mercado que vem crescendo de uma forma muito e não estão pagando rápida, tributos. E não tem tributação e nem nada. tem suporte. Correndo por fora. E não tem suporte local. Então, Exatamente. se ocorrer algum problema nessa rodada de apostas, o cidadão que ali apostou não tem a quem recorrer, né? Muitas vezes essa história de chat, essa história de internet, não é todo mundo que tem aí uma boa relação com esses chats de internet, muitas vezes pode ficar no prejuízo. Então, medidas como essa de obrigar, né, por lei, que essas casas de apostas tenham suas sedes aqui, eu acho de extrema importância. O cliente ganha com isso, o Estado ganha com isso, e aí tem uma maior clareza na gestão desse tipo de negócio. Até outro ponto que a gente pode falar, desses 30 milhões, vocês acham que é um valor justo por 5 anos aí de operação? Lembrando que elas faturam muito dinheiro. Olha, 30 milhões ela vai restringir a quem tem poder de fogo. Porque quando você não tem poder de fogo, 30 milhões você já começa a excluir aqui a turma, né? Só fica quem pode, quem tem condição de bancar. Se você analisar bem, por 6 milhões por ano, 5 anos de concessão. 5 anos? A proposta é essa, 30 milhões por 5 anos. Dá 6 milhões por ano. Eu acho que 6 milhões por ano, pelo volume de dinheiro que é arrecadado, eu acho que está de bom tamanho. E também terão uma taxa, eles querem taxar, obviamente, cada aposta. Mas, algo importante, a proposta diz que para o apostador só será taxada um prêmio maior do que R$ 1.800, o que é a grande minoria dessas apostas. Então, para o apostador comum, para o apostador recreativo, não vai mudar absolutamente nada. Vai mudar, claro, para casa. Mas a taxa, que vai ser por volta de 15% pela proposta, é algo muito parecido com o que é cobrado no Reino Unido, por exemplo, que é a menor taxa. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que falar também. Ficar por aí, né? Porque às vezes eles gostam dessa taxazinha, aí já bota logo para 20, 30 e vai aumentando. Mas tudo bem. Se ficar falar em taxa, forma... aquele assunto que a gente também estava debatendo aqui sobre a taxa do lixo. Taxa do lixo. Me chamou a atenção, Fábio, alguns detalhes. Por exemplo, eu fui puxar a taxa do lixo do imóvel. Porque o imóvel, ele produz, você que tem a sua casa, você produz o lixo, seja ele orgânico ou não, mas ele está produzindo lixo e tem a coleta do lixo. Agora, o que me chamou a atenção é você taxar lixo de terreno.
que é que você acha, Fábio, isso aí? Taxar lixo de imóveis, terreno, que não tem ali uma movimentação, que não tem ali não gera o lixo, eu acho meio absurdo, né? Essa taxa de lixo, ela tem pontos aí, essa legislação tem pontos que precisam ser um pouco mais estudadas, mas foi ali colocada em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza, uma votação quase que sem discussões, né? E a sociedade não está vendo com bons olhos. Basta você percorrer a cidade de Fortaleza que você consegue observar eu acho monturos, Badavio, de lixo em todos os bairros e é preciso que tenha aí, por parte da gestão pública, uma avaliação melhor dessa questão da gestão da taxa do lixo. E como você bem falou, imóveis ali que não gera lixo, não faz sentido taxar. Aí é uma taxação, muitas vezes, que desce goela abaixo. Tá? Então, eu sugeria, né, se eu estivesse hoje aqui com o prefeito aqui, eu ia sugerir, prefeito, por que o senhor não repensa nisso aí? Porque tem terrenos aqui, até de pessoas humildes mesmo, que não tem, já paga com sacrifício o seu IPTU, e imagina quando vem a taxa de lixo, por exemplo, uma taxa de lixo de R$1.000 e poucos. Como é que a pessoa, ela já está sobrecarregada de impostos. Aí vem IPTU, taxa de lixo, que não é barata, tá? Aí se você tem um imóvelzinho que você quer no futuro construir para alugar, aí você vem outra taxação em cima, tá? Agora, não justifica, porque na minha cabeça não entra. Como é que você paga taxa de lixo de um local? É o mesmo preço do imóvel, do IPTU, e que você não gera lixo. A base de cálculo é o IPTU, né? É o IPTU, então não gera lixo. Gera lixo. Então é um absurdo. Então eu estou aqui defendendo, não é em causa própria, mas eu estou defendendo em causa aberta à sociedade. Porque eu tenho escutado bastante reclamações sobre esse tipo de taxação, sobre terrenos, sobre imóveis que não geram lixo. Muitas vezes o lixo é jogado nesses terrenos, está entendendo? Pela população, pela falta de educação da população. Agora, você que tem um terreno, compra um terreno para futuramente você construir a sua habitação, você começa a ser taxado como se você estivesse produzindo lixo. Aí é pesado, aí eu acho que tem que ser repensado. Atenção, vereadores, Fortaleza, prefeito, que examine com carinho esse detalhe e talvez a população aceite com mais, né, tranquilidade. É isso, no aniversário de Fortaleza, quem sabe não pensar nisso como, não um presente, mas como um abono aí para a população que já está... O aniversário foi bem colocado, Gabriel. Dê um presente para a população de Fortaleza. Quem tem seu terreninho, né? Quem tem seu terreninho, essa parte aí, dessa prestação aí, seja beneficiado, né? Nesse momento, é um ato de consciência, realmente, de quem tem uma propriedade que não está usando, que não gera lixo, não gera nenhum incômodo para a sociedade. É isso. Senhores, rapidinho, nossas considerações finais. Fábio, por favor. Eu quero só mandar aí, eu estive agora pela manhã na Assembleia Legislativa, eu quero só destacar a tramitação de um projeto de lei do deputado Stuart Castro, que cria um sistema de telemedicina nas unidades de serviço de saúde pública do Estado de Ceará, uma medida importante aí que vai ajudar a sociedade no acesso à saúde melhor. Walter? Agradecer a sua presença, a sua paciência de estar nos ouvindo e que tem uma participação mais ativa. Aquelas pessoas que quando a gente se encontra na rua pedem para que a gente mande um abraço. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal ali da Água Verde, Guaiúba, tá? Heran e outras. Luiz Farias. O Luiz Farias também, é? Mandar um abraço para o Luiz Farias, que está assistindo aqui o programa com a gente. Luiz, um abraço para você. O Luiz é lá de Calcaia, é um assediano. Enfim, que vocês se sintam aí, a turma de Guaiúba também, que fizeram até um memezinho aí da hora e tal, quando eu estive lá com eles fazendo uma compra no supermercado, que Deus abençoe a todos nós, que nos dê
sabedoria para que a gente possa assimilar e buscar do Senhor aquilo que Ele quer que façamos para que nós vivamos em paz e harmonia e em amor um para com os outros. Que Deus os abençoe. É isso, uma ótima quinta e amanhã, no mesmo horário de sempre, a gente está aguardando você aí de casa. Tchau, tchau.